queridas amigas, os nossos cumprimentos, a nossa saudação, rogando a Deus, os Espíritos bons e o próprio Senhor que nos abençoe e nos envolva na paz. Gostaria de cumprimentar aqueles que estão à frente dessa semana abençoada, graças à qual podemos estar aqui presente, fazendo-nos honrados por um convite desse, convite que me remete à primeira experiência quando estivemos aqui nessa cidade, por volta do ano de 2003, quando da primeira vez estivemos aqui na Semana Espírita já notória dessa região. E ao longo dos anos vimos voltando periodicamente e sendo abençoados pelas lições maravilhosas, pela organização do evento e pelos exemplos maravilhosos dos companheiros que estão à frente desse trabalho, que dão lições extraordinárias de dedicação, de renúncia, de abdicação. Então, agradeço de maneira reconhecida, de maneira penhorada, a oportunidade de mais uma vez regressar à amada cidade de Catu, e de retorno a esse centro espírita. Em algumas oportunidades, a Semana Espírita foi num clube conhecido da cidade e em outras foi nessa casa. Estivemos já nas duas ocasiões e me sinto profundamente contemplado, profundamente bem aquinhoado, reconhecendo estar aqui na condição daquele que acha que vai dar alguma coisa e que vai receber muito mais. Para mim, portanto, é uma grata satisfação. Não vou citar nome nenhum, porque corro a injustiça de esquecer de alguém. Portanto, cumprimento a todas as pessoas que estão à frente desse evento, graças às quais esse momento pôde se concretizar e graças ao qual nós podemos estar aqui presentes. Há um conto narrado pelo espírito Humberto de Campos, pela psicografia inesquecível e sempre saudosa de Chico Xavier, na obra Antologia Mediúnica do Natal, que aborda um momento especial quando o espírito Humberto de Campos, no mundo invisível, assiste uma palestra de um espírito bastante evoluído, de uma entidade tão evoluída, um espírito tão sublimado e tão elevado, que ele próprio fica constrangido de dizer quem era, fica envergonhado de citar o nome dessa entidade, tal era a fama dessa entidade no mundo, e que no mundo espiritual continuava dando prosseguimento ao seu trabalho espiritual maravilhoso, que depois da palestra extraordinária, Humberto de Campos se aproxima desse espírito e faz a seguinte pergunta: mestre, Senhor, depois dessa palestra maravilhosa, eu queria fazer uma pergunta ao Senhor. Porque eu sou um escritor que de vez em quando escrevo livros e mensagens mediúnicas aos meus amigos encarnados, aos meus companheiros da carne. Por isso, eu gostaria de receber uma dica de você, que é um mestre da espiritualidade, que é um grande pensador, que é um homem abnegado, um grande filósofo, uma pessoa de referência, inclusive na Terra. Eu quero perguntar ao Senhor o seguinte: estamos nos aproximando de um final do ano, época de Natal, época de encerramento de ciclo, época em que as pessoas estão no período natalício, época em que as pessoas fazem um balanço da sua vida, fazem uma avaliação de tudo aquilo que fizeram durante o ano, faz uma espécie de reflexão, uma espécie de colocar as coisas na mesa a limpo. E eu gostaria de pedir ao Senhor uma dica. Gostaria de saber do Senhor qual é o critério que eu posso usar para que no mundo físico eu possa reconhecer entre os encarnados os diferentes momentos de evolução de cada um. Em outras palavras, eu gostaria de saber de você como é que eu sei o nível de maturidade espiritual de cada encarnado.
Como é que eu sei o nível de crescimento espiritual da criatura humana para a qual eu estou encaminhando minha mensagem, como escritor para encarnados? O espírito, cuja identidade não foi revelada por Humberto de Campos, sorri para ele e diz: há várias técnicas, há vários caminhos, mas eu vou lhe dar um. Para nós, de altas esferas, esse é o melhor caminho. Vou lhe dizer uma coisa. Quer saber o nível de crescimento e o momento emocional e espiritual em que a criatura se encontra? Quer saber em que momento a criatura respira espiritualmente a sua atmosfera? Pergunta para ela, para você, a palavra Jesus, o que é que significa? A depender da resposta dela, você vai ter uma ideia de como ela está naquele momento. Porque Jesus, para nós, os espíritos de altas esferas, é o símbolo da aspiração máxima que a evolução terrestre pode alcançar. Jesus representa não aquele homem de Nazaré. Jesus, para nós, a espiritualidade é muito maior do que aquele profeta de barbas grandes, da tribo de Judá, da região da antiga Palestina, uma das mais miseráveis. Aquilo ali era apenas a parte da representação física dele. Mas o Espírito que ficou conhecido na terra como Jesus, o Cristo, é maior do que isso. Ele simboliza o futuro de cada um de nós. Ele é o nosso amanhã. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é a síntese da experiência evolutiva. Nele, os processos espirituais já cessaram. Já se encontram em plenitude. Jesus é muito maior do que as religiões cristãs, inclusive, examinam e entendem sobre ele. Humberto de Campos Espírito vai dizer que nunca esqueceu desse diálogo com esse espírito superior. E mais tarde, escreve sobre Jesus periodicamente, chamando a atenção dos seus leitores para a reflexão que devemos fazer. Porque se Jesus é a referência ao espelho, cada um vai ver o espelho de acordo com a sua ótica, de acordo com seus óculos, de acordo com a sua visão. Da mesma forma que cada um, quando pega um recipiente, vai pegar a água do oceano de acordo com a quantidade do recipiente. Se você tem um copo, você pega a água do mar com aquele copo. Se você tem um balde, você pega mais água. Jesus é o oceano. Nós somos os recipientes. Cada um de nós tem um tamanho de recipiente para preencher uma parcela daquilo que simboliza Jesus. Ou, se você quiser, o Evangelho. Porque Jesus e Evangelho é uma coisa só. A gente separa. Evangelho é o ensinamento dele e Jesus é a pessoa. Não. A verdade é que Jesus e Evangelho é uma coisa só. Porque o ensinamento dele não era uma aula teórica. Era uma vivência do dia a dia. Então, olhar para Jesus e olhar para o Evangelho é a mesma coisa. É examinar uma mesma realidade. Allan Kardec, o notável codificador do Espiritismo, na questão aqui mencionada antes do início do nosso discurso, o item 625 da obra O Livro dos Espíritos, uma das questões mais importantes das 1019 perguntas que o codificador fez às entidades espirituais que o assessoraram e que eram responsáveis pelo progresso da Terra e pela implantação da mensagem espírita na Terra, do Consolador prometido por ele mesmo há 18 séculos antes. Allan Kardec pergunta nesse item qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ser o seu guia e modelo. Das 1019 perguntas, essa é a resposta mais curta de toda a obra, o Livro dos Espíritos, a obra básica, a obra fundamental, a pedra sobre a qual o edifício da doutrina se ergueu. A resposta é Jesus. Algumas traduções têm "vede Jesus",
Outras têm lede Jesus. E uma ou outra mais rara faz observai Jesus. Mas a grande maioria só tem Jesus. E aí Kardec tem um comentário, que não é dos espíritos, é dele, porque é a resposta mais curta de toda a filosofia. Ele tem um comentário que ele diz: para o ser humano, Jesus é o tipo de perfeição que ele pode um dia alcançar. Porque se outros missionários vieram à Terra e de alguma sorte misturaram ideias espirituais com paixões humanas, revelando parte da verdade absoluta, apresentando e fundando religiões, sistemas filosóficos, mensagens espirituais importantes e maravilhosas, se esses missionários em alguns momentos tiveram oscilações e em alguns momentos confundiram ou entraram em conflito com o seu lado humano e o lado espiritual, em Jesus isso não aconteceu. Porque nele o Espírito Divino o animava completamente. De tal sorte, continua Allan Kardec, ipsiliteris, ele tinha uma predominância total sobre a matéria. E mais tarde, na obra A Gênese e na Revista Espírita, Allan Kardec volta ao assunto dizendo que o espírito puro, aquele que já realizou todas as reencarnações, que se perde na noite dos séculos, que são quase infinitas, diz Allan Kardec, esse espírito que já logrou progredir aquilo que podia progredir na carne, é que já se encontra em estado total de pureza relativa, a pureza relativa que a criatura pode alcançar. Esse espírito puro goza de uma perfeita conexão com a divindade, de tal forma que recebe diretamente, sem intermediários, a emissão do Criador e executa a vontade do Criador no universo, tornando-se as potestades que a tradição chamou de querubim, serafim, anjo e assim por diante. E Kardec continua dizendo: esse espírito puro, esses espíritos puros, não estão mais sujeitos à reencarnação e só mergulham na carne, muito raramente, em missões muito especiais, em missões excepcionalíssimas, porque eles já se tornaram, de alguma forma, infalíveis, mesmo no corpo físico. E aí Kardec continua em A Gênese, no item superioridade da natureza de Jesus, quando vai dizer: Jesus é o espírito puro por excelência que a humanidade da Terra conhece. É a referência máxima. A sua predominância sobre a matéria é total. E continua Kardec: os laços que ele mantinha com o corpo eram os laços indispensáveis, aqueles necessários, para que ele pudesse manter uma certa ligação com o corpo, a fim de que, através do corpo, ele pudesse manter contato com as criaturas humanas. Porque ele vivia mais da vida espiritual do que a vida da carne. Ele estava muito além da matéria e, por essa razão, podemos explicar os fenômenos que ele produzia, dominando as leis da matéria. E conclui Allan Kardec: ele era de tal forma em conexão com a divindade que não precisava de intermediários, porque os espíritos são os intermediários de Deus para com os homens. Em vez de Deus agir na matéria, ele tem intermediários que agem na matéria, os espíritos. De várias gradações e níveis. Kardec vai dizer: quem é que ousaria ser um intermediário para usar Jesus como médium? Não. Ele não era médium de ninguém. E João Evangelista, em uma mensagem mediúnica, Allan Kardec, na mesma obra, vai dizer: se era médium de Deus. Estava em conexão direta com a divindade. Parêntese. Uma breve viagem no tempo. No século XX, na metade do século XX, século passado, 2 autores consagrados da ciência, um psiquiatra
e uma psicanalista, duas pessoas famosas da cultura, dois ateus, materialistas, que não eram religiosos. Eu me refiro a Carl Johnson, esse psiquiatra responsável por elaborar, inclusive, livros de medicina sobre diagnóstico de psiquiatria, e a doutora Melanie Klein, a famosa psicanalista, especialista em criança e em psicose. Essas duas pessoas famosas, duas celebridades no meio da psiquiatria e da psicologia, se levantaram para dizer o seguinte: nós não somos religiosos, não somos espiritualistas, somos materialistas, somos ateus, mas nós declaramos, e eles declararam diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana, nós declaramos que depois de anos fazendo terapêuticas com psicóticos e esquizofrênicos, chegamos à conclusão que a melhor terapêutica, sem descartar as outras da medicação, as terapêuticas oficiais, mas a melhor e mais importante terapêutica, nós encontramos baseado no perdão, na caridade, no bem, conforme está no Evangelho de Jesus. Não somos religiosos, mas queremos dizer que o Evangelho de Jesus não é um livro só religioso. É um tratado de saúde mental. Essa declaração dessas duas figuras abalou as estruturas da época, todas elas preconceituosas em relação a Jesus. Falamos isso recentemente em uma clínica médica lá de Salvador. Quando nos fizeram pergunta a respeito da tradição espiritual religiosa, e quando eu comentei sobre Jesus, eu disse: por que não estuda Jesus nas faculdades como estuda Platão? Se a questão é religiosa, por que não estuda Jesus em disciplina de filosofia? Não precisa se meter com religião, estuda as ideias de Jesus. Por que esse preconceito de estudar Aristóteles, Platão, Sófocles, Descartes, Kant? Por que não estuda Jesus como um pensador? As ideias dele. Há uma resistência incrível e incompreensível sobre Jesus. Essa resistência vem ao longo dos tempos e não é de agora. É uma resistência histórica. A doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, após a declaração de Carl Johnson e Melanie Klein, ela que viajou pela Índia, fez várias experiências, mais tarde ela vai declarar numa obra chamada Jesus Psicoterapeuta. Depois de ser discípula de Freud, de ser materialista, ela percebeu que no Evangelho e nos escritos de Jesus havia ali lições terapêuticas para a alma. E ela costuma dizer, Jesus agia muito mais como terapeuta do que como religioso. Porque ele chegava para a criatura e não dizia à criatura o que é que a criatura deveria fazer. Quem conhece psicologia e terapia sabe que o terapeuta não fica dizendo ao paciente o que o paciente deve fazer. Ajuda o paciente a descobrir o que é que ele precisa fazer na vida dele. Porque nem sempre o que eu vou dizer para a pessoa numa terapia vai ser bom para a pessoa. Pode ser bom para mim e não necessariamente para a pessoa. A pessoa precisa descobrir as suas respostas. E por isso que o terapeuta ajuda a pessoa a encontrar essas respostas. Jesus no Evangelho, diz Hannah Wolff, muitas vezes ele não dizia, ou melhor, ele respondia com a outra pergunta. Ele fazia a pessoa pensar, refletir. Ele fazia a pessoa viajar para dentro. Ele fazia a pessoa se encontrar, se descobrir. E Hannah Wolff vai dizer que as lições dele são ricas nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, as parábolas do reino, Evangelho de Mateus, você vai encontrar no Evangelho de Mateus as várias parábolas. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que quis fazer um pão, colocou fermento até a massa aumentar. O reino dos céus é semelhante a uma pérola que foi encontrada num campo. E o homem, ao encontrá-la, vendeu tudo que tinha e ficou só com aquela pérola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que foi encontrado debaixo da terra. E ao encontrar, esse homem cavou,
abandonou tudo que tinha e ficou apenas com o tesouro. O reino dos céus é semelhante a uma rede de pescar que é jogada no mar, que pega toda a qualidade de peixes. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, e que se torna a maior das hortaliças. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear, e conta a parábola do semeador. As parábolas do reino. Aí você fica pensando, o que é que tem de comum se você pega essas parábolas todas? Pérola está dentro da ostra. Tesouro está dentro do solo. Rede de pescar foi atirado dentro do mar para tirar o peixe. Semeador saiu e semeou. Semente cai dentro da terra. Todas as parábolas falam de um movimento dele. Mostarda, grão de mostarda, cresce de dentro para fora para se tornar da menor à maior das hortaliças. Fermento que coloca no pão e o pão cresce de dentro para fora. Todas as parábolas falam de interiorização. Que o reino dos céus é uma experiência de interiorização, de autodescoberta. Elizabeth Lucas, uma das maiores terapeutas na atualidade de criança, vai dizer em uma obra sua, Histórias que Curam, com especialidade em tratamento de crianças que sofreram abuso sexual, violência, trauma. Sabe o que ela fazia? Ela pegava uma história infantil, que tinha a ver com o trauma da criança, contava a história para a criança, até em determinado ponto, e depois pedia para a criança fazer o final da história. E ela, na terapia, tentava fazer o desfecho, concluir a história de uma forma feliz, que tinha a ver com o trauma da criança. Ajudou inúmeras crianças assim. Ela declarou na obra Histórias que Curam, que as histórias que ela criava eram baseadas nas parábolas de Jesus. Nas histórias que ele tirava dos elementos mais simples da natureza para trazer coisas tão profundas. Diz Augusto Cury, o psiquiatra brasileiro, que Jesus, e ele é ateu, até hoje não é religioso, mas Jesus foi tão inteligente que ele, através dessas histórias, preservou o caráter universal do ensinamento e atemporal ao longo dos tempos. Mais do que isso, Augusto Cury vai dizer que desconfia que ao criar essas histórias, Jesus protegeu a sua mensagem de adulteração. Porque se tem lá na Bíblia uma frase lá, você muda uma vírgula, muda tudo. Altera. E dá para alterar. Tem passagens que parece que dá para alterar. Mas como é que você vai alterar uma história? Parábola do bom samaritano. Se você alterar qualquer coisa, a história fica sem pé nem cabeça. Sem sentido. As histórias foram contadas, os religiosos que adulteraram passagens viram aquelas histórias e não mexeram nelas. E era uma forma de preservar o ensinamento ao longo dos tempos. A verdade é que, eu pergunto, quem é Jesus? Como é que a gente pode definir Jesus? É difícil definir Jesus. É muito difícil. Porque é difícil a gente limitar, na psicologia convencional, Jesus em um campo de ação. Até os grandes homens e mulheres a gente pode definir. Por exemplo, quer ver eu definir Chico Xavier? Mediunidade, psicografia. Foi o campo de maior atuação dele. Madre Teresa de Calcutá, ação social para com os excluídos. Mahatma Gandhi, não violência, pacifismo. Martin Luther King Jr., preconceito, apartheid, discursos. Os campos de atuação. Jesus é difícil. Jesus é muito difícil a gente definir. É muito difícil a gente falar de uma coisa só em relação a ele. E é curioso pensar que se a gente for examinar historicamente sobre Jesus, há muito pouca coisa. Se você olhar para os historiadores da época dele, que escreveram sobre pessoas da época, tem muito mais coisas sobre outras pessoas. Cleópatra, a rainha do Egito, tem várias referências históricas. Júlio César, o imperador, antes dele. O próprio Otaviano, o imperador que estava no poder quando ele nasceu. Augusto. Tibério César, o imperador que estava no poder quando ele morreu. Referências sobre Alexandre Magno da Macedônia.
Personagens históricas que historiadores gregos, romanos, judeus anotaram. E sobre ele há um grande silêncio. Um silêncio comprometedor. O que eu quero dizer é que na época que ele esteve no mundo, os escritores e historiadores praticamente não notaram. Vou dizer mais, ele passou quase que despercebido. Se Jesus estivesse hoje, ele não seria notícia no Facebook ou no Instagram. Devia passar sem chamar atenção. Sutil. É impressionante isso. A ponto de estudiosos perguntarem se ele realmente existiu. Já houve momentos onde pensadores da história desconfiavam se ele realmente existiu ou não. Essa tese está totalmente superada. Hoje as maiores autoridades de referência descartam a ideia de que ele foi um mito que foi criado na cultura hebraica e que há muitas fontes e há muitas evidências favoráveis à existência de alguém, Yahshua ben Joseph, Jesus, filho de José, que viveu na antiga Palestina há 2000 anos. Não há dúvida nenhuma, praticamente hoje. Mas já houve estudiosos no passado que chegaram a desconfiar. Será que não foi um mito? Que a cultura hebraica não criou um mito do Salvador, do herói? Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, o maior especialista em mitologia, dedicou 40 anos da vida dele sobre mitos. E ele vai dizer que um dos mitos mais frequentes ao longo da história humana é o mito do herói. Ele vai dizer que em todas as culturas existe sempre a história do herói, do salvador, de alguém que vai redimir. Então, quando você vê desenhos animados que tem um herói que vai salvar a humanidade que está perdida, que as crianças adoram, quando você vê Guerra nas Estrelas, aquela luta, né, para salvar o mundo, salvar o universo, é uma coisa, diz Campbell, que é algo inconsciente. São forças internas, a luta do bem e do mal interior. E essa é a ideia de uma salvação, de um Messias, de um Redentor. Só que Campbell conclui a obra dele, O Herói de Mil Faces, e outras obras, dizendo que não sabia explicar a razão disso. Emmanuel, por Chico Xavier, na obra portentosa A Caminho da Luz, vai dizer, sabe qual é a raiz disso? O herói que aparece em várias culturas era a intuição psíquica de Jesus. Todas as culturas da Terra falam de um Messias, de um Salvador. Emmanuel vai dizer, sabe o quê? É porque o planeta tem o DNA dele. Jesus impregnou o planeta com o perfume dele. Como ele é o governador espiritual da Terra, quem leu A Caminho da Luz sabe o que eu estou falando. Quando a Terra estava formando as primeiras formas de vida, por permissão do Pai, do Criador do Universo, o Espírito Jesus, que já era puro, organizou a sua equipe de engenheiros, a sua equipe de arquitetos e engenheiros siderais, para operar no planeta, nos laboratórios da natureza, diz Emmanuel dessa forma, ensaiando o coacervado, o aminoácido, o protoplasma, as primeiras formas de vida aquática, que daria origem mais tarde às formas de vida mais complexa. Ele estava desde o início. Meu Deus, quando eu li isso, eu fiquei pensando, olha, o planeta, segundo a ciência, tem mais ou menos 4,8 bilhões de anos. Né? Quando o planeta surgiu, né, desprendimento do Sol, o planeta tem a existência de 4,8 bilhões de anos, segundo a ciência. Se o número estiver certo, há 4,8 bilhões de anos atrás, Jesus já era o Espírito perfeito. Eu fico imaginando o que é que eu era há 1000 anos atrás. O que é que eu era? Se é que eu era alguma coisa. Jesus, há 4,8 bilhões de anos, já estava na condição de espírito crístico, construtor do planeta, elaborador das formas de vida no planeta. Você está entendendo porque ele é muito maior do que aquele profeta que a gente conheceu? Você está entendendo que quando ele reencarnou, ele esteve conosco, teve uma discussão entre os... Está lá no Evangelho de Mateus, né? Teve uma discussão lá entre os fariseus começaram a discutir sobre ele. É profeta ou não é profeta? Aí começaram a dizer, é filho de Abraão ou não é? Na cultura judaica, ser filho de Abraão é uma expressão
ser filho de Abraão é ser cumpridor da lei. A pessoa que era é filho de Abraão é porque cumpria a lei. Começaram a dizer se ele era ou não era filho de Abraão. E aí o Evangelho de Mateus anota que ele, então, se aproxima dos doutores da lei, as autoridades, e diz assim: antes que Abraão fosse, eu já era. Meu Deus, foi um escândalo. Porque ele estava dizendo que ele estava acima do pai Abraão, o pai da raça, o maior de todos os patriarcas. Antes que Abraão fosse, eu já era. Ora, antes que Abraão tivesse surgido no planeta, ele já estava naquela condição máxima. Porque Abraão era funcionário dele. Emmanuel vai dizer em Caminho da Luz que todos os fundadores de religião e de filosofia, de um Sócrates a um Buda, de um Krishna a um Hermes, de um Platão a um Lao Tse, de um Forri, Confúcio, a um Plotino, todos eles, grandes espiritualistas e sábios, diz Emmanuel diz isso em Caminho da Luz, antes de reencarnar com as missões dele, pediu a bênção a Jesus e foi Jesus quem autorizou. Pois eram missionários dele. Então, quando você vê Jesus falando assim, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. O que é que ele estava dizendo? As religiões não cristãs. Aquelas que não eram cristãs. Ele estava por detrás delas. Sempre esteve. Então, no Espiritismo, a gente compreende mais. Mas a história é extraordinária. Está superada a ideia de que ele realmente existiu. Sabe por quê? Porque até se você fizer um raciocínio bem básico, será que alguém criou aquele mito? O mito do Messias? Ora, se alguém tivesse criado uma história daquela do Evangelho, seria alguém especial. Porque para criar o Sermão da Montanha, as parábolas, os ensinamentos de perdão, de amor, que a cultura judaica não tinha, era uma cultura preconceituosa, intolerante, apesar de 3.000 anos já de cultura e civilização, era um povo agrário, intolerante, bárbaro, agressivo contra a mulher, desigual. Como é que alguém ia inventar uma história dessa? Se houve alguém que inventou uma história dessa, esse é alguém especial. Porque a ética que apresenta a mensagem de Jesus é algo impressionante. É algo impressionante. Nós temos, na verdade, na época que ele passou pela Terra, pelo menos 3 informações, que são 3, acreditem, 3 frases sobre Cleópatra e os imperadores romanos, há obras assim, ó. Há obras sobre Jesus, há 3 frases. No ano 62, aproximadamente, Flávio Joséfo, historiador do povo hebreu, vai dizer que Tiago, cristão primitivo, foi decapitado. E vai dizer, Tiago é discípulo de um homem chamado Jesus, que foi preso por ordem de Pôncio Pilatos e foi crucificado pelos judeus. Nada mais. Mais tarde, 200 anos depois, no século II, o historiador Tácito, na obra Anais Históricos, vai dizer que Nero tocou fogo em Roma e colocou culpa nos cristãos. Aquele povo estranho para ele. E houve uma grande perseguição em cima dos cristãos por isso. E os cristãos foram levados à arena, à morte, etc. E aí eles falam, os cristãos eram um povo que não cultuavam os deuses de Roma, que oravam ao nascer do sol, que se reuniam nas catacumbas e que seguiam um homem chamado Jesus, o Cristo. Mais nada. E a terceira e última referência é de Plínio, o jovem, em uma carta a Trajano, o imperador, quando fala do culto dos cristãos primitivos e se refere que esses cristãos tinham Jesus à semelhança de um Deus Sol, como um Deus. Nada mais. Há uma carta atribuída ao senador Públio Lentulus a Tibério César, mas os historiadores ainda duvidam se essa carta é verdadeira ou não. A verdade é que em 1948 foi achado no Mar Morto, em Qumran, manuscritos perdidos em coopta e em hebraico antigo,
manuscritos espalhados que demorou mais de 30 anos para ser traduzido, porque não tinha nem especialista. Teve que utilizar, inclusive, técnica do carbono 14 para organizar aqueles rolos. E a humanidade é engraçada, né? Quando esses manuscritos foram achados, foram beduínos, pastores de cabra que acharam. E um pegou, e aí foi. E quando os religiosos da época, né? Os religiosos da região, cristãos ortodoxos, gregos, russos, se deram conta que era documento importante, começaram a oferecer dinheiro. E aí entrou dinheiro, você sabe como é que é, né? Ofereceram dinheiro, e aí os pastores começaram a entrar naquelas grutas e acharam outros vasos onde tinha rolo. Sabe o que fizeram? Começaram a rasgar os papéis e aí dar parte por parte, bem pequenininho, para ganhar mais dinheiro. E aí o trabalho foi mais de 40 anos para arrumar esses papéis, reorganizar e traduzir. Alguns não estão nem traduzidos ainda. Os famosos manuscritos do Mar Morto. E há ali alguns escritos, por exemplo, há um rolo todo que é o texto quase que idêntico de Isaías. O profeta Isaías do Antigo Testamento. Veja que força da tradição, né? Ou seja, aquilo que a gente lê na Bíblia é mais ou menos o que realmente foi escrito, porque esse rolo preserva algumas palavras só que são trocadas, mas a grande maioria preserva ali a identidade. Muitos séculos antes de Cristo, o texto de Isaías. E há uma referência, um texto em que fala de Yahshua ben Joseph. Jesus, filho de José. Um texto escrito, segundo a tradição, pelos essênios. Aí surgiu uma série de especulação que Jesus é essênio, que Jesus foi essênio, que Jesus ficou com os essênios, que nasceu e que viveu entre os essênios. A verdade é que não há prova histórica ali nos manuscritos, nem há prova histórica nas narrativas da tradição cristã histórica, não há nenhuma evidência, muito pelo contrário. E Emmanuel, na obra já mencionada, vai dizer que ele não precisou aprender com os essênios, porque ele trazia uma sabedoria maior, para além do cérebro. Ele já vinha sábio. Mas é provável, diz Emmanuel, que ele tenha ido até os essênios para que os essênios soubessem que ele estava na Terra. Porque os essênios esperavam a chegada de um homem especial também. Eram celibatários, vegetarianos, reencarnacionistas, pregavam a paz, pregavam a solidariedade, esperavam o Messias. Então, mas com todo respeito a todas essas provas históricas, quero dizer que a maior prova histórica, em minha forma de entender, e hoje também entre os estudiosos, são os evangelhos. Por incrível que pareça, o evangelho já foi motivo de muita suspeita, mas hoje é considerado a maior prova histórica. Sabe por quê? Primeiro, os evangelhos originais, aqueles livros dos apóstolos primeiros, ninguém tem. Se perdeu. O que a gente tem são as traduções os livros mais antigos que tem, remontam ao século III e IV da nossa era, portanto 300, 400 anos depois dos originais serem escritos. Em grego antigo. O que a gente tem de mais antigo não é em judaico, no idioma aramaico ou hebraico, é em grego. O que é que significa isso? No passado isso era visto como algo estranho. Pô, mas aí a gente não tem os originais. Hoje isso é prova de caráter de autenticidade. Sabe por quê? Porque na época era assim, ó. O evangelista escrevia, aí vinha alguém copiava, vinha alguém copiava, vinha alguém copiava, vinha outro copiava, 300, 400 cópias, e cópia da cópia da cópia da cópia. O original se perdeu, mas essas cópias foi uma bênção divina. Porque se só houvesse um livro só, para ele ser manipulado e alterado era fácil. Mas como eram várias cópias, era difícil. Talvez foi uma estratégia do mundo espiritual. Primeiro, desaparecer com os originais, porque isso poderia ser instrumento de muito poder e até de guerra. E depois, essas cópias que se espalhavam e que eram, em alguns momentos, comparadas, revelavam um caráter de autenticidade. Depois, no Evangelho, a gente tem 4 pessoas escrevendo sobre um homem. Cada um deles escrevendo da sua forma. Mateus escreve um evangelho para o povo judeu.
Daí o evangelho de Mateus é o evangelho para provar que Jesus é o Messias, na lei, citando coisas do Antigo Testamento, fazendo arranjos. O evangelho de Mateus não é um livro biográfico, é um livro temático. Daí tem parábolas, sermão da montanha, conversa com discípulos, ele arrumou em temas. Não aconteceu daquela forma, porque era a forma dele explicar para o povo judeu. Então Moisés sobe a montanha e recebe os 10 mandamentos. Jesus sobe a montanha e fala o sermão da bem-aventurança. O tempo todo ele tenta demonstrar que Jesus é um novo Moisés, um Moisés mais aperfeiçoado. O tempo todo ele tenta demonstrar que Jesus é um mais novo profeta e o Messias esperado. É o evangelho de Mateus. O segundo evangelho, de Marcos. Marcos não conheceu Jesus pessoalmente. Era uma espécie de filho espiritual de Simão Pedro. Simão Pedro, um pescador analfabeto, discípulo, um dos mais confiáveis do Cristo, aquele que liderou o rebanho, o do colégio apostólico. O evangelho de Marcos é a narrativa de Pedro para Marcos. Daí é o evangelho rápido, sucinto. É aquele evangelho que se você dormir, passou. Sabe aquele filme que você dorme e já foi? É o evangelho de Marcos. É aquela coisa. Se você vacilar, Velozes e Furiosos. Por quê? Porque é pescador. Pedro era pescador, acostumado a trabalho braçal, a carregar rede. Não era homem de ficar filosofando. Então era um homem prático. Falou sobre os milagres, sobre os fenômenos, porque isso interessava a Roma, e a ideia dele era mandar um evangelho para Roma, para que os romanos conhecessem Jesus, e os romanos queriam o quê? Um Deus que fizesse milagres. O evangelho de Marcos, por isso que o evangelho de Marcos tem a negação de Pedro, porque é Pedro se confessando. Né? Pedro ali se revelando, abrindo o seu coração. Aí tem o terceiro evangelho, Lucas. Também não conheceu Jesus. Discípulo do apóstolo Paulo. Acompanhou Paulo, e aí a gente tem uma informação belíssima na obra Paulo e Estevão. Diz Emmanuel e Paulo Estevão que quando Paulo estava preso para ser morto, Paulo olha para Lucas e diz: Lucas, se eu tivesse tempo eu escreveria um evangelho, mas eu vou morrer. Escreve tu. Viaja até Éfeso, na igreja de Éfeso, na ilha de Patmos. Você vai encontrar lá João, o futuro evangelista, aquele que escreveu também o Apocalipse, e lá conversa com João e pede para falar a Maria de Nazaré, porque João está tomando conta dela. E escreve um evangelho baseado nas narrativas da mãe de Jesus. O evangelho de Lucas é considerado hoje, por alguns autores, o evangelho de Maria Santíssima. Não é à toa que o espírito Amélia Rodrigues e Joana de Ângeles vai dizer, com todo respeito a todos os evangelhos, que são todos eles pérolas de um colar, todos eles com brilho especial. Joana de Ângeles vai dizer, sem nenhum demérito para os outros, o de Lucas é o mais lindo da humanidade, porque é o evangelho da compaixão. No evangelho de Lucas a gente tem a parábola do bom samaritano, das dracmas perdidas, da ovelha perdida, do filho pródigo. É só compaixão. No evangelho de Lucas é Jesus falando o seguinte, quando os fariseus abordam ele, e ele tenta responder os fariseus, ele responde os fariseus colocando a misericórdia acima da lei. Porque as perguntas que os fariseus faziam eram da lei. É interessante como Jesus é impressionante, né? Se via pescador, ele falava uma parábola de pescador. Via um comerciante, ele falava uma parábola de comércio. Parábola dos talentos, né? Parábola da dracma perdida, o óbolo da viúva. Via agricultor, ele falava parábola da agricultura. Via doutor da lei, ele dava o ensinamento da lei. No evangelho de Lucas, ele coloca sempre a misericórdia acima da lei. Parábola do filho pródigo. Que bela parábola, que ensinamento, feito de sutilezas, de profundidade. É Maria falando do seu filho. O evangelho de Lucas é Maria de Nazaré narrando, e também algum depoimento de Maria de Madalena, que estava lá na igreja de Éfeso, segundo o próprio Emmanuel. Então é o evangelho da misericórdia, da compaixão. E o último evangelho, o quarto, é o evangelho de João. Diz Emmanuel em O Consolador, que se os três primeiros falam uma linguagem humana, o evangelho de João fala uma linguagem que não é humana. Por isso que é difícil. Uma linguagem que é do transcendente.
uma linguagem toda simbólica. O Evangelho de João é feito de luzes, de spotlights. O Evangelho de João é feito de jogo de cena, de edição. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Ele já começa assim. Ele está se referindo ao primeiro capítulo de A Gênese. No princípio era Deus, e Deus nadava sobre as águas do abismo. Está conectando o último evangelho, o quarto dele, com o primeiro livro do Antigo Testamento, o Gênesis, de Moisés. Então, o Evangelho de João é essa linguagem espiritual. Uma linguagem mística, esotérica. No Evangelho de João, uma linguagem simbólicas, né? E há diálogos que Jesus estabeleceu com criaturas que não eram judeus, com ensinamentos muito simbólicos, né? É só no Evangelho de João que aparece o diálogo dele com a mulher samaritana, o diálogo dele com Nicodemos, o diálogo dele com a mulher que foi pega em adultério. Esses tipos de diálogos que parecem, dizem os teólogos da Bíblia de Jerusalém, que não são diálogos, que não parecem ser Jesus com uma pessoa. Mas parece que a samaritana, Nicodemos e a mulher pega em adultério é Jesus conversando com a humanidade toda. Ou com um aspecto da humanidade. É como se fosse a mensagem de Jesus para um aspecto da humanidade. A samaritana representa um aspecto da humanidade. E assim por diante. A verdade é que os evangelhos foram mais tarde traduzidos, colocados para o latim, traduzidos para os idiomas ocidentais. São Jerônimo, em 383, foi chamado pelo Papa Dámaso, e o Papa Dámaso diz, pegue todas as cópias e faça a Vulgata Latina. Toda a Bíblia que a gente conhece, de alguma forma, é tradução dessa Vulgata Latina. E Jerônimo vai responder ao Papa dizendo assim, Sua Santidade, você não sabe o peso que você coloca sobre os meus ombros. Você não sabe que a humanidade mais tarde vai me crucificar, vai me apedrejar. Você não sabe a tarefa pesada que eu tenho, porque tradutore traditore, como se diz em italiano, em latim. O tradutor é traidor. E vão mais tarde condenar essa tradução minha. Porque sempre quando a gente traduz com a palavra que a gente acha mais adequada. E sempre há imperfeições. Você está me pedindo uma tarefa muito pesada, mas eu vou tentar cumprir. Por 2 motivos. O primeiro, porque eu tenho um amor pela verdade. E o segundo, porque vós sois o bispo de Roma, a quem eu devo obediência. E ele escreveu a Vulgata Latina. E é verdade, ainda em vida, Santo Agostinho criticou ele e discordou da Vulgata Latina. E assim, a gente vê que Jesus é especial. Por quê? Todas as personagens conhecidas da história, que são muito comentadas, Napoleão Bonaparte, essas personagens, são comentadas pela clareza da vida que tem. Data de nascimento, data da morte, o que foi que fez, o que foi que não fez. Jesus não. Jesus a gente tem mais pergunta do que resposta. Até hoje não se sabe realmente qual foi o ano que ele nasceu. Até hoje se especula que provavelmente por conta do calendário e a contagem ser lunar e não ter o calendário nosso, ele não nasceu em 25 de dezembro. Possivelmente final de março, começo de abril. Até hoje tem muito mais dúvida do que a certeza sobre a vida dele. O que é que ele fez dos 12 aos 33 anos? Aos 30 anos, aliás. Não se sabe. Há muitas especulações. Há uma falta de clareza impressionante sobre ele. Mas o que é mais impressionante é que ele é hoje a figura histórica mais comentada. É que se comenta mais sobre a vida dele. A psicanálise de Freud chegou a dizer que ele era o grande castrador da humanidade. Porque na proposta da psicanálise, do desenvolvimento da libido, da força sexual, a psicanálise freudiana asseverava que o homem, para ser feliz, tinha que colocar os seus recalques para fora e se realizar sexualmente como pessoa. Nada contra. Mas alguns discípulos de Freud acreditaram que Jesus era o símbolo da castração, que reprimia as criaturas, impedindo as criaturas de serem felizes. Que injustiça. Porque leram aquilo que os religiosos fizeram de Jesus. E não o verdadeiro Jesus, o Jesus original. Mas o Jesus da religião, que foi ao longo da Idade Média sendo criada. Um Jesus que condenava, que punia, um Jesus que via tudo pecado. Não era o Jesus da antiga Palestina. Não era o Jesus que olhava para o moço rico e deu uma resposta para ele que não deu a mesma resposta para Zaqueu, que também era rico. Já notaram isso? Para um jovem rico, ele olha e diz,
vai, dá tudo que você tem, doa tudo aos pobres e segue-me. Para Zaqueu, que era rico também, ele deu outra resposta. Sabe por quê? Porque ele dava o remédio de acordo com o paciente. Aquela resposta para o moço rico era para o moço rico. Para o outro, Senhor, quero seguir-lhe, mas tenho que me despedir de alguns que estão em casa. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno de mim. Vem, segue-me. Mas para Joana de Cusa, que queria segui-lo, que queria abandonar tudo para segui-lo, ele olha para ela e diz, minha filha, tu me amas? Amo, Senhor. Quero seguir-te. Se tu me amas, ama ao teu marido. Fique em casa. Por amor a mim, dê a vida, a sua dedicação em casa, porque seus filhos e seu marido precisam de você. Mais tarde, eu te pedirei para tu dar a tua vida a mim. Então, a cada pessoa... Com Zaqueu, ele entra na casa de Zaqueu, era um homem rico, invejado. As pessoas falavam mal. Essa coisa de maledicência já existia na época, não é só aqui em Catu não, viu? Na época já existia isso. Então, Zaqueu era um homem rico, os judeus, de maneira geral, ficavam com despeito, e aí Zaqueu subiu na árvore para chamar ele, que era baixinho. Ele passou, e em vez de Zaqueu convidar ele, ele olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, a mim me compete hoje dormir na tua casa. Meu Deus, nunca vi alguém se convidar dessa forma. Zaqueu sai, dá um grito. Algumas pessoas dizem que Zaqueu saiu da árvore do orgulho, do pedantismo e desceu para a humildade, né? É um símbolo. Sai às pressas e prepara um banquete, recebe Jesus na porta com todo o protocolo judeu da época, beijar o face, oferecer água. Jesus olha, as pessoas começam a falar, e os discípulos ficarem maus lençóis, porque as pessoas começam, não é esse o seu mestre? Olha o que ele está fazendo, está entrando na casa de um homem publicano, etc. E começou aquela coisa, né? Jesus sorriu, não dava nenhum valor à maledicência, entrou, porque ele era assim, ele não se importava com essas pequenas coisas. Ele era visto como prostituta. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Se o palestrante ou alguém daqui sair e ser visto aqui na cidade conversando com uma garota de programa, vai pegar mal. A cidade vai começar a comentar. Ih, rapaz, você viu? Agora, imagine há 2000 anos na Palestina, um homem não conversava com a mulher. Imagine conversar com a prostituta. Tocar, pegar nas mãos. E o que é pior, era um sacrilégio, um profeta, um homem santo, tocar em qualquer mulher. Era o preconceito da época. Jesus era visto comendo. Então, imagine que horror. E ele não ligava, não valorizava, não se importava. O que eu acho excepcional. Então ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu diz, Senhor, eu paguei todos os meus funcionários o que eu devo. Os salários estão todos pagos. E eu quero dizer aqui de público, se alguém eu devo alguma coisa, fale que eu vou pagar em dobro. Jesus olha para aqueles que estavam falando mal, maledicentes, sorri, era um homem honrado. E talvez aqueles que estivessem criticando não eram. Entra na casa e nós não sabemos o que é que eles conversaram. Os evangelhos não anotou. O Espírito Amélia Rodrigues vai dizer o que foi que eles conversaram ou não conversaram. O que se sabe é que Zaqueu nunca mais foi a mesma pessoa. Depois daquela estada de Jesus. E antes de sair, Jesus olha para Zaqueu e diz, Zaqueu, a salvação entrou hoje nesta casa. É uma brincadeira, viu? É um trocadilho. Porque Yahshua, Jesus, traduzido ao português, significa salvação. Muita gente não sabe disso. Não tem mulheres que chamam consolação? Jesus chamava salvação. Yahshua é salvação. Então, quando ele olha para Zaqueu, ele diz, Zaqueu, a salvação acaba de entrar na sua casa. Ele estava falando de quem? Dele, que é salvação? Ou dele, que era a salvação espiritual? Dos dois. Como ele dizia, eu sou o pão da vida. Sabe por quê? Porque Bethlehem, significa padaria. Casa do pão. Eu sou o pão da vida. Porque nasceu em Belém ou porque ele era o alimento das almas? As duas coisas. As duas coisas. Ele fazia trocadilhos o tempo todo.
Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Porque todo aquele que se exalta será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será exaltado. É poesia isso. E olha que a gente não deve ser muito mais bonita no idioma original. É poesia. Você pega Carlos Drummond de Andrade e diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Poesia. Todo aquele que se exalta será rebaixado. Todo aquele que se rebaixa será exaltado. Porque muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Aquilo deveria prender a atenção das pessoas. Capturar. Porque não há nada que mexa mais com as pessoas quando a gente fala em termos de poesia. Quando a gente fala de maneira poética. O que eu quero dizer com tudo isso, meus amigos, é que Jesus nos convida à interiorização. Para concluir, termos vida interior. Essa é a nossa tarefa aqui na Terra. Já notaram como a gente só tem vida exterior? A gente tem vida exterior, vida de WhatsApp, vida de rede social, a gente quer postar, quer comentar, quer tirar foto. Tudo isso é muito bom. Eu sou entusiasmado pela tecnologia. Eu gosto também. Mas não podemos alterar as coisas. Senão a gente só vive uma vida virtual e ficamos fracos emocionalmente. Não conseguimos tolerar. Como uma amiga minha dizia o seguinte, é melhor eu ter os amigos no Facebook, porque se eles falam alguma coisa que eu não gosto, eu bloqueio. Mas pessoalmente não dá para bloquear. Pessoalmente a gente tem que aguentar a convivência. A convivência, quando eu sento na mesa para comer com alguém, eu estou arriscando ouvir uma coisa que eu não gosto. Eu ser contrariado. Convivência é isso. E a gente está formando pessoas fracas emocionalmente. Jovens que têm medo de pedir uma menina em namoro, porque tem um aplicativo no celular que já está lá, já olha, a menina quer, ele quer, pronto. Não tem a experiência de se frustrar, de ser recusado de repente. Então, pessoas fracas emocionalmente. Pessoas que qualquer coisa optam por suicídio. Uma paciente minha me dizia há 2 semanas, ela me dizia o seguinte, eu estou há 3 dias sem dormir, pensando na resposta que eu vou dar no WhatsApp. Perdeu o sono. Alterou, ficou com insônia e deprimida. Por conta de discussão política. Essa delícia no WhatsApp. A ponto de afetar o sono, afetar o apetite, afetar a saúde. Que vida é essa? Que a gente não tem vida interior? A gente só tem vida exterior? E aí, quando passa por um problema, a gente não tem resistências para saber responder bem. Não tem força emocional para saber perdoar uma agressão, porque a gente não se preparou. Então, eu vou falar uma coisa que é básica para concluir. A gente está se desintegrando psiquicamente, porque a gente está perdendo o hábito da prece, da leitura espiritual, de estar em contato consigo mesmo para estar bem com os outros. Estar em conexão consigo. Está em conexão com o alto. Sabe como é que você vai conseguir isso? Ler Jesus. Beber dele. Beber da fonte. Porque ali não é um professor teórico que está ensinando. É alguém que viveu aquilo. É alguém que já passou pelo processo evolutivo. É alguém, como eu digo, quantas vezes você tem uma filha de 14 anos, a filha está apaixonada. Uma filha de 14 anos se apaixona até por uma vassoura que anda assim, né? Está apaixonada, acha que é o amor da vida, com 14 anos. Você, como mãe, vai dizer, minha filha, eu já tive 14 anos, também me apaixonei. Vá com calma, que não é bem por aí, não. Viu? Tenha calma no negócio. Vá devagar. Ou o menino que está entusiasmado assim com as garotas, o pai vai dizer, olha, vá com calma, vai quebrar a cara. Eu tenho experiência. Por quê? Porque você tem experiência no mercado. Você tem know-how. Agora, imagine Jesus. Você vai chegar para Jesus e vai dizer assim, Senhor, eu estou com um problema na minha família, um problema sério no meu seio familiar. Ele vai dizer, olha, eu já vivi isso em 10 milhões de reencarnações. Ou seja, eu tenho experiência para te ajudar. É o Espírito Crístico. Quando você lê o Evangelho, você está lendo a vida de alguém que já passou por isso tudo. Que já processou tudo isso. Então, consulta Jesus. Se você tem dificuldade em entender as leis divinas, vá até Jesus. Se você tem dificuldade em entender Jesus, recorra às leis divinas. Do Livro dos Espíritos, sabe por quê? Lei divina
moral e Jesus é uma mesma coisa. Porque Jesus é a lei divina, a lei de Deus que um dia andou pelo mundo. Um dia a lei de Deus se materializou e andou pelo mundo. Essa lei se chama Jesus. Portanto, qualquer problema, qualquer conflito, leia Jesus como uma prevenção. O que ele faria se estivesse no meu lugar? Como ele se comportaria na situação em que eu estou vivendo? Como é que ele funcionaria dessa forma, nesse contexto? O que ele quer dizer nessa mensagem? Eu tenho certeza que iremos mudar de paisagem mental e ficarmos melhor. Agradecemos a oportunidade de mais uma abençoada Semana Espírita que se encerra no dia de hoje. Tenho certeza que os companheiros que foram responsáveis pelas outras mensagens brilharam e iluminaram e abrilhantaram esse momento com grandes reflexões. Agradecemos dizendo, como disse o Espírito José Silvério Horta, por Chico Xavier, quando exclamou: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor, pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo, na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muita paz, muito obrigado.